matemática, aula de número 18. 18 já, né? E aí? Eita. E aí? E na aula 18, o que será que vamos fazer? Já vimos os conjuntos numéricos todos, já vimos as regras dos conjuntos, tanto usando o diagrama de Venn, como usando também a reta numerada, já nos números reais. E agora? Bom, eu sei de uma coisa. Tinha aluno falando assim, ó, mas vocês só passaram algumas propriedades, adição, subtração, multiplicação, divisão, e nós aprendemos outras operações na escola. Então, será que essa aula deve ter uma outra operaçãozinha para eles? Acredito que sim, né? É bom a gente revisar mais alguns tópicos aí do ensino fundamental para a galera não ter dificuldade aí no desenrolar do ensino médio, né? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um assunto bem conhecido que se começa no 6º ano. 6º ano. Então vamos lá, aula 18, vem com a gente. A aula 18 é a aula de potenciação na sua primeira parte, onde a gente vai estudar o que mesmo, professor Maurício? Vamos estudar o que é a potência e depois nós vamos ver, na aula também tem algumas, não vou nem colocar como sendo umas propriedades, né? Vamos colocar assim, algumas regrinhas da potência, né? Porque a propriedade em si vai estar na aula 19, mas na aula 18 existem algumas regras, tal, que tem que lembrar, tem que fazer. Já de propriedade, é propriedade, regra é propriedade, né? Vamos lá então, e temos o oferecimento da aula de hoje. O oferecimento vai para, olha qual é a escola que está já nos recebendo assim com esse corredorzão aberto, bonito. Sejam bem-vindos, né? Qual a escola do dia de hoje? Vamos lá, vamos ver? Vamos. Escola Coronel Jorge Teixeira, em Ji-Paraná, Rondônia. Olha aí, que legal, né? A gente já teve lá, não sei se o professor Maurício... Não, né? A professora Lúcia já teve, já 2 vezes na Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, lá da CRED de Paraná, né? Então, assim, bem bacana lá, muito bem recebidos pelo diretor, pelos professores aí da mediação. Então, fica aqui aquele abraço aos professores presenciais e especiais do 1º ano e, claro, aquele beijo no coração dos nossos alunos. Certinho? Certinho. E continuando, nós vamos falar hoje, então, de potenciação. E aí, lembra? Eu lembro. Eu lembro também. E o que é a potenciação, professor Maurício? Bom, é uma multiplicação de mesmos fatores, de números iguais, sucessivos. Mas assim, a ideia não é nem essa. Para que eu tenho que fazer potenciação? Se potenciação é uma multiplicação, não é? Aí entra na mesma ideia da multiplicação. O que é a multiplicação? É uma adição de parcelas iguais. Para que eu faço a multiplicação? Para facilitar, por exemplo, 7 mais 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 7 mais... Não, calma. 7 vezes 11. Ficou mais fácil. Olha aí, né? Então, para trabalharmos a potenciação, antes disso, vou lhe fazer uma pergunta. Já jogou xadrez? Eu até tenho vontade, mas assim, sabe, eu ainda não consegui... Amigo Flamel, já jogou xadrez? Já gosta? Eu sei de algumas coisinhas e tal, mas... Eu também não domino muito, não. Sou meio hiperativo, para ficar sentado ali, jogando, pensando, eu fico meio agoniado. Quando o adversário começa a pensar demais, que demora, eu fico nervoso, eu bato Já joga o tabuleiro. Tabuleiro para cima. E a galera aí, né, aí da mediação, já jogou xadrez? E o que jogar xadrez tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos contar uma historinha para eles, né? Era uma vez um sábio, né, um rei muito inteligente, e ele estava lá entediado naquele reinado. Não sabia mais o que fazer, porque não tinha nada que entretinha ele. E aí ele ficou naquele momento lá, nada que entretinha ele. Chegou, né, uma pessoa no reinado e que fez o seguinte, né, falou para ele, demonstrou o jogo de xadrez para ele. Aí ele ficou encantado, jogando xadrez, fez aquele, né, ficou ali dias e dias debruçado sobre aquele tabuleiro, e ele disse assim, não, eu preciso te pagar. Né? Eu preciso te pagar, por quê? Porque você é merecedor, você me trouxe aqui um entretenimento, eu estava entediado. Não quero receber, não. E não quer receber, não? Não, mas eu quero te pagar. Não, melhor não. Vou te pagar. Então tá. Então tá, como que eu posso te pagar? Então vamos fazer o seguinte, você viu que o xadrez, o tabuleiro de xadrez tem umas casinhas, não é? Então, para cada casinha que for aumentando, tu vai dobrando a quantidade de grãos.
Grão de arroz? Qualquer grão. Você está plantando que tipo de grão aí? Qual é o grão que você planta? Arroz. Então, beleza. Um primeiro tabuleiro você me dá 1 grão de arroz. Para o segundo você dobra. E assim você vai fazendo até chegar no última casinha do xadrez. E então, dobrando da casa anterior, sempre? Isso, sempre. Foi assim que aconteceu. Pode ser, foi assim que aconteceu. E aí se juntaram todos os sábios do reinado para fazer esse cálculo, né? Que a pessoa que apresentou o jogo mostrou. E aí o que aconteceu? Não tinha dinheiro que pagasse aquele rei para aquela pessoa. Eu falei que eu não queria receber. Pois é, né? Por quê? Porque cada casa foi dobrando o valor da anterior. Um tabuleiro tem 64 casas, 64 né? casas. 8 na horizontal, E 8 na vertical, né? Então, fazendo esse procedimento, foi que ele chegou num valor, assim, exorbitante e realmente, nem se ele vendesse todo o reinado dele, ele dava conta aí de pagar em sacas de arroz para a pessoa que ele apresentou o jogo. E claro, né? Se numa casinha tinha 1 grão, na segunda tinha 2, na terceira 4, na quarta 8 e assim sucessivamente. Isso tem muito e tudo a ver com a potenciação. Quer ver? Vamos lá, no slide a gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, aqui nós temos o tabuleiro de xadrez, não é? Então, ali direitinho, as pecinhas animadas, bonitinhas, tal, nos movimentos corretos. O tabuleiro de xadrez, ele tem 8 casas na horizontal e 8 na vertical, sendo 4, né, de uma cor mais clarinha e outras 4 na cor mais escura. Como foi que ele fez esse cálculo? Como que o cara que não queria receber, mas como foi feito uma insistência para que ele cobrasse, ele falou assim, não, então tu me paga, não se sabe ao certo se grãos, se moedas e tal, mas para cada casa você vai começar me dando 1, depois vai dobrando esse valor que você foi me dando até chegar na última casa. Então ficou assim, na primeira casa, 1 grão. Segunda casa, 2 grãos. sempre o dobro da casa anterior, né? Na terceira, 4, na quarta, 8, na quinta. 16. E assim por diante, até completar as 64 casas do tabuleiro de xadrez, chegando a um resultado gigantesco. Se você aí quiser saber qual é, como a gente fala, né? A gente pode dizer como falar, né? Como se lê esse número, pesquise aí na internet. Você vai ver que realmente esse é o resultado, né? Da quantidade de grãos de arroz que ele teria que receber e, claro, né, isso fica aí um resultado aí muito gigante, muita conta, a conta ficou cara, a conta ficou alta, né? Vamos imaginar o seguinte, volta no número lá com a gente aqui na tela. Vamos ver aqui junto. Vamos imaginar que esse número aqui é a quantidade de grãos, certo? Esse número é a quantidade de grãos. Vamos imaginar que 5 grãos tem 1 grama. 5 grãos juntos dá 1 grama. Se dividirmos esse número por 5, nós vamos ter o peso desses grãos em gramas. Daí você divide por 1000 e vai ter o peso disso em quilogramas. Quando eu divido por 5, eu vou diminuir um pouquinho só esse número, porque ele termina em 5, é múltiplo de 5, certo? Mas quando eu fizer a divisão por 1000, eu vou tirar aqui 3 casas do final. E mesmo assim eu vou ter, simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Eu vou estar na casa dos quadrilhões ali, ou quinquilhões. É muita... de quilogramas. É um valor muito alto, né? E afinal, então, né? O que eu acho que essa menininha parece minha filha, né? E aí? O que isso tem a ver com a potenciação? Ou seja, afinal, o que é essa potenciação? O estudo das potências, a gente começa lá no 6º ano com a galera, onde a gente mostra o que é base, o que é expoente, e o que é a potência, que é o resultado, né? E claro que isso é o que a gente quer recordar com vocês, tá bom? Então, olha lá na telinha, vamos lá? Quando a gente está falando de potenciação, nós temos alguns elementos, né? Então, temos aqui de azul, quem é? A base. A base é aquele número que vai assumir o papel de fator, ou seja, de termo da multiplicação. Então, a base é o valor que se repete? Isso. Ah, tá. E esse pretinho?
O preto é o expoente. Expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base. Ah, ele indica a quantidade de repetições. Isso. Entendi. E o finalzinho depois do igual, então a gente tem a Potência. também Potência. chamada resultado. Resultado, isso. Aí olha só que detalhe importante. Potenciação tem essa estrutura, base, expoente e o resultado que é a potência, tá certo? Não esqueçam disso. O expoente sempre vai ser 2? Não. A base sempre vai ser 3? Não. Ah, então pode mudar. Pode tudo mudar. E não confunda, né? 3 elevado a um expoente 2 é 3 vezes 3 duas vezes, e não 3 vezes 2. Porque se fosse 3 vezes 2, o resultado aqui seria 6. E não é isso, tá? Devagarinho a gente vai recordando aí, porque tem aluno do ensino médio que ainda comete erro, tá? Então vamos lá? Então... Agora vai ficar mais tranquilo, né? Porque olha só, temos aqui uma potência, 2 elevado a 4, e é assim que nós vamos ler a potência, tá? Vamos recitar a base 2 elevado, indicando que ele tem um número no seu, né, expoente lá, elevado a 4. A base é 2 e o expoente é 4. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base 4 vezes. Olha lá, 1, 2, 3, 4. 4 vezes. E então vou efetuar a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. E a base, então, é o fator que se repete. O expoente é o número de vezes que a gente repete essa base. E a potência é o resultado. E lá em cima tem uma definição, um negócio legal, ó, multiplicação de fatores iguais. Essa é a definição de potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, voltando à história do xadrez, como ficamos, né? Vamos associar agora a história do xadrez ao assunto, né, da aula de hoje, a potência. Vamos ver, então. Primeira casa, 1 grão. Beleza. Aí aqui, se fôssemos representar em forma de potência, nós iríamos usar uma regrinha que vamos já aprender lá na frente. Mas calma, segura um pouquinho aí. Na segunda casa, nós temos 2 grãos. 2 grãos é uma potência 2 elevado, né? Na verdade está 1 vezes 2, então não pode nem virar potência, né, ainda, na prática. Na terceira casa tem 2 vezes 2. Opa, 2 vezes 2 é o 2 duas vezes. Aí sim, pela definição de potência, 2 ao quadrado. A primeira e a segunda nós vamos deixar, porque daqui a pouco nós vamos ver as regrinhas, daí a gente complementa elas, né, para ficar melhor. Agora, olha lá, a quarta casa, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 3 vezes, que dá 8. E na quinta casa tem o 2 4 vezes. Então, 2 elevado à potência 4, que é igual a 16. E aí a gente consegue associar a história do xadrez com a nossa potenciação. Aqui vai ser sempre a base 2, né? Porque está dobrando a cada vez, né? Beleza? Então, as potências surgiram no intuito de representar multiplicações onde os fatores eram iguais. Vamos escrever em forma de potência essas multiplicações aí? É para colocar em forma de potência. Como que é isso aí em forma de potência? Eu tenho 5 ali quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a mesma coisa que 5 elevado a 8ª 8, potência, né? isso. E o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a mesma coisa que 7 elevado a 7. Sempre ter o cuidado de a base ser um número maior e o expoente um número menorzinho, né? Para poder representar. Então, se a gente puder representar ele menorzinho aqui, fica melhor. Beleza. Tá? E o 1, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 elevado a 10ª potência. Beleza? Claro que isso é uma representação, né? A gente está transformando aí de produto de fatores iguais numa potenciação, tá certo? Beleza, beleza. E aí, agora, avançando um pouquinho a nossa aula, a gente tem os tipos de expoente, né? Isso. A gente viu ali expoente 2, a gente já viu expoente 4, agora a gente viu outros, né? Isso. E aí, é um detalhe importante, porque no começo da aula, lá na apresentação, tinha lá a definição de potência, não é? O que é a potência, e estava lá propriedades. Nós temos esse meio que, vamos supor assim, um impasse, porque
alguns livros dizem assim, as propriedades da potência, e traz tudo. Outros apresentam como regras. Então, nós temos algumas propriedades específicas, que está na aula 19, e nós temos aqui algumas regras. Só que essas regras, ditas propriedades, vão trabalhar de acordo com a base e de acordo com o expoente. Então, vamos dividir aqui em dois momentos diferentes. No primeiro momento, vamos falar dos expoentes. Quem é o expoente? É o número que está lá em cima. Quando falarmos do primeiro, a gente já consegue preencher aquele primeiro detalhe lá da primeira casinha. Que o sábio, quando fez a proposta para o rei, eu tenho certeza que esse cara que montou o xadrez lá, ele era um filósofo matemático. Que ele já sabia essas coisas. Né? Então, o que ele fez no primeiro detalhe, ele falou assim, não, então vamos fazer assim, tu me dá um grão na primeira casa, ele já sabia que era uma potência de base 2, porque ele falou, dobra, vai dobrando. Então, esse primeiro detalhe está associado ao expoente. Que expoente? Então, vamos ver agora os modelos de expoentes, depois os modelos de base. Isso, e quando a gente fala de tipos de expoente, é bom você já dar uma anotadinha, né? Pega o seu caderninho e já vai lá, aula 18, tipos de expoente, aí expoente tal, já vai fazendo o seu resuminho, que depois para estudar para avaliação vai ficar mais fácil. Esse nosso conteúdo é todo revisional, né, aprofundado para o ensino médio, mas já é o assunto da unidade 1, então já é o que vai ser contemplado aí na primeira avaliação, tá? Então é bom já ir fazendo as devidas anotações, tá bom? Beleza. Vamos lá então, na telinha, quando o expoente é maior que 1, o que acontece? É só usar a regra, repete a base quantas vezes o expoente mandar, isso aí é normal, tranquilão. Exemplo? Exemplo, 4 elevado a 3, repete o 4 3 vezes. Beleza, 4 é a base, 3 é o expoente, repete a base 3 vezes, ou seja, 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Temos aí o resultado num exemplo do expoente maior que 1, que eram os exemplos que a gente já vinha anteriormente, né? Isso. Outro tipo, quando o expoente é igual a 1. Isso, agora no expoente igual a 1, o resultado vai ser a própria base. Como assim, professor? Bom, 10 elevado a 1. Eu não vou repetir a base o tanto de vezes que tiver no expoente? Repete o 10 uma vez, 10. 89 uma vez, 89. 10 mil uma vez, 10 mil. Então, se o expoente for 1, é só colocar a própria base como resultado, está resolvido já, não tem mistério. Mais um tipo, quando o expoente é igual a 0. O resultado é sempre 1. Por que será, né? Então temos uma regrinha aqui. Quando o expoente é 0, o resultado é 1, independente da base, né? Expoente 0, resultado 1. Expoente 0, resultado 1. Expoente 0, resultado 1. Beleza. Mais um exemplo? Vamos lá? Vamos lá. Quando o expoente é menor que 1, ou seja, agora temos um expoente negativo. Ixi, também tem uma regrinha, não tem? Tem uma regrinha agora. Vamos inverter a base e o expoente fica positivo. Inverter a base, inverte a base. Mas como assim inverte? O inverso do número. Só inverter o número. Por exemplo, 7. O 7 não tem denominador, mas nós vimos que todo número inteiro é uma fração. Então ficou 7 sobre 1. Inverte, fica 1 sobre 7. E o expoente fica positivo. Aí é só resolver, né? Isso. 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Vamos lá. Aí, multiplicação de frações, o de cima com o de cima. E o de baixo com o de baixo. Com o de baixo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7? 49. Vezes 7? 343, não é? Acho que é 243. É 243, 49 e assim. Beleza. Agora aqui, né? A gente vai inverter também, né? Então vai ficar o que agora? 1 sobre 16. Elevado no expoente, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1 sobre 16. Já é 343 mesmo. 300 tá. Que se fosse 50, era 350, né? É, confundi então. É porque é do 3, que é 243. Verdade. Vamos lá então para a última agora. Aqui já está em fração. Então né? fica mais fácil. Está 3 sobre 5. Como vai ficar? 5 sobre 3. Elevado a quem?
elevado a 4. Positivo. Positivo. Então, o que era negativo passa a ser positivo. Tá? Vamos lá? 5 vezes 5? 25. Vezes 5? 125. Vezes 5? 625. 625. Porque é 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços, né? 3 vezes 3. 9. 3 vezes 9. 27. 3 vezes 27. 81. 81. Então, expoente negativo vale a regra, né? Inverte a base e o expoente se torna positivo. E aí é só realizar a operação normalmente como já era feito, tá bom? Beleza. Tudo bem até aí com os tipos de expoente? Tranquilo? Até aí, tudo bem? Vamos ver. Tipos de expoente? Então, expoente maior que 1, isso. Né? Nesse maior que 1, é só aplicar a regra normal, só repetir. Temos o expoente igual a 1, e nesse caso só repete a base. Temos o expoente igual a 0, e aí é o detalhe importante. Na primeira casa, quando o sábio propôs ao rei o pagamento, ele falou o seguinte: não, então você me dá 1 grão na primeira casa e vai dobrando. O rei olhou para o tabuleiro e falou: pequenininho, vou dobrando, beleza, então, consigo pagar. Calcula aí. Dobrou, pô, calma. Chama alguém para calcular. Chamou um reforço. Não, chama outro reforço porque começou a ficar muito grande. Lembrando que naquela época não tinha calculadora, né? E mesmo se tivesse, Pois é. ia dar complicado ali. Mas o 0, quando ele colocou 1 lá, ele já imaginou o seguinte: bom, então o 1 deve ser 2 elevado a 0. É a primeira potência. 2 elevado a 0 dá 1. Aí depois tem 2 elevado a 1. Que dá 2. 1, 2, 4, 8 é a potência do 2. De base 2. Isso. Né? Legal. Então, uma vez que a gente viu os tipos de expoente, vamos dar uma praticada? Para depois a gente ver os tipos de base, porque também influencia, né? Vamos lá, então. Nos tipos de expoente, vamos praticar. Letra A, 5 elevado à sexta potência. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 6 5, vezes. 6 vezes, né? Então, eu vou repetir esse valor 6 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Dá Isso. quanto? Nós fizemos agora há pouco vezes 4, né? Expoente 4, deu 625. Vezes 25, no caso, né? Isso, vai dar exatamente 15.625. Beleza. 7 elevado a 0. É 1, a regra. A regra, Tá né? lá. Todo número do seu expoente é 0, resultado 1. 1 elevado a 10. 1 elevado a 10 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. 10 vezes, né? Com certeza vai ser 10. 1. E o 100 elevado a 1? 1. E o 100 elevado a 1? O 100 elevado a 1 é ele mesmo. Expoente 1, ele mesmo. Beleza. Mais um pouquinho de exemplo? Vamos praticar mais um Vamos. pouco? Olha lá. E agora eu tenho um expoente negativo. O que a gente precisa fazer mesmo? Inverter a base Então, se era 4 sobre 1, vai ficar 1. sobre 4. E o expoente vai se tornar 1 positivo. O 1 Todo só número repete a elevado base. a ele mesmo, né? A 1 é ele Mesmo. Aqui vamos inverter? Vamos. Tava 2 terços, vai ficar 3 sobre 2. 3 meios elevado ao cubo, que a gente fala ao cubo, né? Agora Aham. a gente já está mostrando outras ideias para vocês. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. que é 3 vezes 3 meios, vezes 3 meios, vezes 3 meios, né? 27. E 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Beleza. 2 elevado na sexta potência, vamos lá. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. É a sétima casa do tabuleiro de xadrez, né? Vai dar 64. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 8? 16. 2 vezes 16? 32. E 2 vezes 32? 64. Beleza. E 1 elevado a 1000? 1 elevado a 1000 vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 1000 vezes, 1000 né? vezes. Mas é 1 mesmo. Beleza? Beleza. E aí? Tudo bem até aí? A pergunta que não quer calar. E agora? E se o expoente, olha aqui com a gente, for uma fração? Ou se for um decimal? Mas pode? Pode. Olha aqui. Vê se não tinha aqui. Esse é o ruim de estudar negócio de números reais, né? Tudo pode, né? Porque aí começa a misturar tudo. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Aqui temos um expoente Eu decimal. vou elevar o 3 meia vez só, então vai ficar só o...
O tracinho e aqui assim. temos um expoente fracionário. E agora, de roer as unhas, né? O que a gente vai fazer? Vamos mostrar para vocês? Olha lá, então, como resolver quando o expoente é fracionário. Bom, quando o expoente for uma fração, nós vamos transformar em uma radiciação. Ou seja, potência com expoente fracionário é uma radiciação. O que é a radiciação? É aquela raiz, lembra daquela raiz lá que nós vimos lá na aula de números irracionais? Olha lá, o 4 elevado a meio. Meio, 1 sobre 2. O que eu faço? Eu transformo esse 1 sobre 2 em uma... Nossa Senhora do céu! Eu transformo essa fração em uma radiciação. E nessa transformação, o número que está no nosso denominador do expoente vai virar o índice do radical, lá da nossa radiciação. Não, professor, não, para. Calma. Você só precisa entender no primeiro momento que vai virar uma radiciação. Nós temos uma aula específica para estudarmos radiciação. Beleza, então não precisa ficar muito tenso, né? Mas sabemos que vamos transformar. O que tiver em cima... Espera aí um pouquinho, pegar a canetinha. O que tiver em cima vai ficar dentro e o que tiver embaixo vai ficar fora do radical, né? Então é só isso que a gente precisa ter em mente para a gente transformar, tá? Praticar nesse sentido. Beleza? Vamos praticar? Vamos. Então aqui eu tenho a raiz do número 8 e como foi falado, o que está em cima fica dentro, o que está embaixo fica fora. Então nós temos uma raiz quadrada do número 8. Raiz quadrada do número 8 vai ser um número decimal, né? Isso. Vai estar pertinho do 9, né? Então acho que vai ser 2,8 ou 2,9. E aqui a gente já sabe que meio, né? Vai ser 5 sobre 10, que é o meio, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então a mesma coisa que 10 elevado a 1 sobre 2. Então é a raiz quadrada de 10. É a raiz quadrada de 10. Então transformando é isso, tá? Beleza. A gente não precisa colocar o 1 aqui. E a gente não precisa colocar o 2 aqui, porque raiz quadrada, pela educação matemática, se não tiver índice, já é a raiz quadrada, tá? Então aqui do mesmo jeito. Então, quando tiver assim, sem o 2, é porque tem o 2. E agora, então, vamos ver tipos de base. E agora? A gente viu os detalhes importantes nos tipos de expoente, que fazem toda a diferença, né? Quando o expoente é 0, quando o expoente é 1, quando o expoente é negativo, e se tem expoente fracionário. E nos tipos de base? Bom, eu já vi lá nos exemplos, nós vimos agora há pouco, no primeiro momento, aquele 1 vezes 1, 10 vezes. Depois apareceu lá 1 elevado a 100 e deu 1. Então já sei que já consegui ver ali que se a base for 1, aqui está falando da base, a resposta vai ser sempre 1. Porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Se eu multiplicar o 1 por ele mesmo 1000 vezes, a resposta é 1. Então já sei esse da base. Agora os outros eu não sei não. Já temos alguns detalhes aí que, mesmo estudando os expoentes, a gente já percebeu na base, né? Isso. Vamos entender melhor? Então, olha lá. Quando a gente fala de tipos de base, olha a base 1. Bom, quando a base é 1, o resultado vai ser sempre 1. Base 1, resultado sempre 1. Então, independente do expoente, eu já posso colocar 1 como resultado. Beleza. Certo? Certo. Agora, quando a base é 0? Bom, quando a base é 0, o resultado é sempre 0. Então, de fato, né, resultado sempre 0, independente do expoente, a mesma coisa que no caso anterior aqui, resultado 0. Agora eu fiquei numa dúvida. Nós vimos lá no expoente que se o expoente é 0, o resultado sempre é 1. Se a base é 0, o resultado é sempre 0. E quanto que é 0 elevado a 0? É 1? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Uma curiosidade, né? Então, se o 0 for elevado a 0, aí o resultado é 1 e não 0. Certo? Beleza. Beleza? E aí, tá muito difícil? Como é que tá aí o pensamento? Não, né? A gente tá vendo 1 por 1, com bastante detalhamento, bem devagarinho, né? Temos mais um tipo de base, vamos ver? E quando a base for igual a 10? Toda potência de base 10,
o resultado, atenção, vai ser sempre o 1 seguido de quantos zeros tem no expoente. Não entendi, professor. 10 ao quadrado é o 1 e 2 zeros, certo? 10 vezes 10 é 100. O 1 com 2 zeros não é o 100? Então, essa regrinha aqui está assim meio que estranha quando você fala. É só para você entender. Eu vou colocar o 1 e vou seguir a quantidade de zeros que tem no meu expoente. Então aqui eu vou colocar 1 em todos já. Isso. E só vou colocar a quantidade de zeros. 4 zeros no primeiro. Pronto. Depois? 6 zeros. E aqui? 8 zeros. Pronto, né? Beleza. Então é só isso. É só colocar o número 1 e a quantidade de zeros que se encontra no expoente. Muito fácil, né? Essa eu gostei. Acho que eles vão falar assim, hein, não dá para cair só essa parte aí, ó, do base 10, né? Que é só colocar o 1 e a quantidade de zeros que está no expoente. Ah, não, mas se eu fosse aluno, eu ia pedir para colocar também com a base 1, só a base 1, com expoente 0, com expoente 1. São aquelas boazinhas. É. Mesmo com tudo isso, né, a gente passou algumas regrinhas, algumas especificidades da potenciação, tem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, na potenciação, já caíram em concursos, tem situações que a gente precisa ter um devido cuidado. Por quê? Porque às vezes confunde o aluno, né? Confunde o candidato ali no concurso, por exemplo, né? E esses cuidados a gente vai mostrar para vocês, para você, aluno da mediação, não fazer confusão, tá certo? Olha lá no slide. Alguns detalhes são fundamentais na resolução de potências e fazem muita gente errar no Enem, no concurso, nas atividades de sala, nas avaliações. Muito cuidado. Olha só aqui, ó. -3 menos 3 ao quadrado. É diferente de -3 ao quadrado. Até o jeito de falar é diferente, né? Olha, presta atenção na pronúncia. Menos 3 ao quadrado é diferente de -3 ao quadrado. Ou seja, o que está fazendo diferença aí são os parênteses, né? Então, mostra lá, professor Maurício. O -3 ao quadrado, o resultado? É 9, tá aqui, ó. Desculpa, é -9. O menos continua, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Beleza? Aqui, ó. -9, então. Isso. Aqui eu tenho -3 vezes -3. Que o resultado é 9 positivo. Não é? Muito bem. Positivo por quê? Menos com menos dá mais e 3 vezes 3, 9. Então fez toda a diferença -3 ao quadrado do que -3 ao quadrado. A linguagem, a pronúncia já é diferente, né? Então tudo se comporta de maneira diferente também. É quase igual aquela pergunta que todo mundo faz quando tá brincando, né? Quanto que é metade de 2 mais 2? Olha só a pausa, metade de 2, aí ele dá uma pausa, mais 2. Metade de 2 é 1, mais 2, 3. Não é a metade de 2 mais 2, né? Aí faz toda a diferença, isso mesmo, é bem por aí. E aí, claro, né, animando galera, porque é hora da prática. Vamos praticar, porque o Cascão vem com a gente trazendo essa animação toda, porque, claro, né, a teoria é importante, a gente faz, ensina as definições, as regrinhas, mas é praticando que a gente aprende, né? Beleza, vamos. Então vamos lá. Na telinha, de olho nos nossos exemplos. 10 elevado à quinta potência. Bom, isso daqui é só colocar o 1 e 5 zeros. Pronto. 0 elevado a 9. Opa, 0 elevado a 9 é 0, né? Independente do expoente, resultado? 0. Aí também, ó. Tá. 1 elevado a 100, independente do expoente, 1. 9 elevado a meio, vai aí a gente pode fazer aquela, raiz de 9. Olha lá, é a mesma coisa, né? Que o que está em cima vai para dentro, o que está embaixo vai para fora. E aí a gente fica com raiz do número 9, que é 3, né? Então, muito fácil. Então, trabalhamos aqui com tipos de expoentes, tipos de base e tudo deu certo. Beleza. Mais um exemplo agora
praticando na resolução de uma expressão. Uma expressão, misturou tudo agora, né? E aí aquele detalhe, primeiro resolve os parênteses, depois resolve-se as potências, e aí vamos juntar tudo. Aqui já dá para resolver, né? Tá, podemos. Menos 5 vezes menos 5. Tá mais 25. Mais 25. Positivo. Positivo. Mas, vamos resolver aqui dentro primeiro? Vamos. Eu tenho 7, eu devo 4. Vou Você pagar só tem 3. e vou ficar com 3 Positivo, né? Mais, aqui, menos 3 ao cubo, né? É menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3, né? Bom, já sei que menos com menos é mais. E mais com menos? É menos. 3 vezes 3, 9? 9. 3 vezes 9? 27. 27. Vamos lá, continuando então. Temos aqui o 25 positivo, que a gente nem precisa colocar o sinal, mais 3 ao 27, cubo né? é 27 positivo. E aqui, menos com mais? Menos. Menos 27. E aí ficamos com a seguinte situação, né? A gente tem 27, deve 27, elimina, não né? Tem nada. Resultado final? 25. 25. Beleza? Beleza. Resolução de expressão é algo lá dos primórdios do ensino fundamental, né? Mas é claro que a gente também pratica com vocês aqui, também mostra alguns exemplos para ficar mais tranquilo. Mais um? Olha que legal. 6 ao quadrado mais 2 ao cubo vezes 1 ao quadrado elevado a 0. E aí é mais legal ainda, né, professor Maurício? Porque independente de tudo que acontecer aqui dentro, como o último processo é elevar a 0, que resultado vai dar isso? 1, né? Qualquer coisa que tiver ali dentro for elevada a 0, resultado 1. Porque até o 0, a gente viu que 0 elevado a 0 é 1, no cuidado que precisa ter, né? Então já sabemos que a resposta correta é 1. Mas vamos resolver? Vamos. Vamos resolver para vocês verem? Então vamos lá no passo a passo. Colchete, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36, mais, abre o parênteses, 2 ao cubo. 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1 ao quadrado elevado a 0. Lembra que tem que repetir aquilo que não está resolvendo, né? Ainda no momento. 36 mais 8 vezes 1? 64. 8 vezes 1, 8. 8, né? Ao quadrado, vamos deixar assim por enquanto. 36 mais 8 ao quadrado? 64. 64 elevado a 0, né? 36 mais 64? 100. 100. 100, muito bem. Elevado a 0? Vai dar 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então a gente já sabia o resultado antes mesmo de resolver. Isso é uma coisa muito importante para um concurso público, por exemplo, né? Você está num concurso, você pega uma expressão dessa e já sabe que no total de tudo, independente do que for construído ali dentro da expressão, vai ser elevado a 0 final, resultado é 1. Tá bom? Beleza. Tudo tranquilo? Nossa primeira aula, relembrando alguns tópicos da potenciação, mas é claro que para finalizar a gente tem... Brincando com os números. Bora ver então. Brincando com os números, e hoje é uma pergunta, o que seria? Vamos ver. Vamos ver. Pegadinha da potenciação. O dobro de 2 elevado a 99 é quanto? Quanto é o dobro de 2 elevado a 99? É 4 elevado a 99? É 2 elevado a 198? É 4 elevado a 198 ou é 2 elevado a 100? Dá para responder usando as propriedades, né? Quando a gente estudar a próxima aula, que nós vemos as propriedades, vai ficar mais fácil. Mas, por enquanto, só lembrando a definição de potência. O que é a potência? Vocês saberiam dizer quanto que é o dobro de 2 elevado a 99? E aí, pensa, o dobro, vamos lá? Pensando, e claro que o resultado da nossa pegadinha da potenciação depois a gente traz. do exercício. Depois do intervalo, a seguir cenas do próximo capítulo, depois das atividades de sala, das resoluções, a gente traz a resposta para vocês, beleza? Ficamos por aqui e até já!